Boa noite, segunda-feira, Jornal do Rio começando. Estado passa das 30 mortes por dengue, com mais de 117 mil casos. Essa é a sexta epidemia da doença em 40 anos. Em Macaé, no norte fluminense, 2 centros de referência são inaugurados na cidade após aumento no número de casos e mortes. Denúncia: pacientes reclamam da falta de médicos e insumos em hospitais federais do Rio, que têm atrasado tratamentos e cancelado cirurgias. Foi enterrado o corpo do jovem que morreu depois de receber uma descarga elétrica num festival no Rio Centro. O evento foi autorizado pelas autoridades, mas várias irregularidades foram flagradas na parte elétrica. O governo do Rio vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir a revisão da dívida do Estado com a União. E claro, tem tudo sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Tudo isso e muito mais em 30 segundos aqui no Jornal do Rio, então sai daí não que eu tô aqui te esperando, hein? E já passa de 30 o número de mortes por dengue em todo o estado do Rio de Janeiro, com mais de 117 mil casos registrados. Essa é a sexta epidemia da doença em 40 anos. Manter as caixas d'água cobertas, evitar água parada em pneus, garrafas ou calhas e cuidar para que o vasinho das plantas fique sempre seco. A prevenção contra o mosquito Aedes aegypti é a mesma de 40 anos atrás. Mas, de novo, o Rio de Janeiro vive uma epidemia de dengue. É devido às mudanças climáticas, esse período mais quente, ondas de calor, com períodos de chuva, isso provocou uma antecipação do número de casos. Essa é a sexta vez que o Rio vive uma epidemia de dengue nas últimas 4 décadas. A última vez tinha sido em 2012. Naquele ano, a cidade registrou cerca de 130 mil casos da doença. Em 2024, a Prefeitura decretou o estágio em fevereiro. Até o dia 11 de março, havia cerca de 57 mil pessoas com dengue no Rio. A tendência é que a gente tem 2 meses de maior incidência, que a gente tenha os meses de abril e maio com maior incidência. Com tantos casos, as unidades de saúde têm ficado cheias, tanto da rede pública quanto privada. O Rio de Janeiro teve um aumento de mais de 1000% no número de testes de dengue, zika e chikungunya analisados pelo laboratório de referência do governo do estado. Já são mais de 30 mortes por dengue esse ano e mais de 117 mil casos prováveis. A recomendação dos especialistas é procurar atendimento assim que notar os primeiros sintomas de febre alta, dor de cabeça, no corpo e nas articulações, além de manchas vermelhas na pele. Quando sente o sintoma, não pode dar bobeira, né? A gente tem que vir correndo porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Bom, e em Macaé, no norte fluminense, após a confirmação de 2 mortes por dengue, foram inaugurados 2 centros de referência para atender a população. As 2 unidades funcionam 24 horas, são equipadas com centros de hidratação e espaços de observação. Na dengue, a gente tem que ficar atento mais aos sangramentos. E aqui na unidade, a partir do 4º dia, a gente já faz sorologia e investigação para qual patologia o paciente pode estar vindo apresentar. Cerca de 200 profissionais das redes pública e privada começaram hoje um curso de capacitação no atendimento de pacientes com dengue. A Prefeitura de Macaé, no norte fluminense, divulgou que o município registrou até agora 1.781 casos de dengue, 10 graves e 2 mortes. As estratégias de combate ao mosquito foram reforçadas. É muito importante que as pessoas compreendam que, para que a gente possa realmente vencer, combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, precisamos contar com a ajuda de toda a população, sendo que mais de 90% dos focos do mosquito estão dentro das residências. Então é importante que a gente tenha
as ações para que a gente possa, qualquer tipo de reservatório que acumule água, possa ser eliminado. Tem que tomar cuidado, realmente. E olha, pacientes de hospitais federais do Rio denunciam a falta de médicos e insumos em algumas unidades. O problema tem adiado cirurgias e atrasado tratamentos de quem tem graves doenças. O câncer de mama que a mãe da Juliana descobriu no fim do ano passado já virou metástase. A família procurou atendimento em 3 hospitais federais, mas até agora não conseguiu nem começar o tratamento. Onde a gente chega, as pessoas falam que não tem atendimento, então a gente está desesperado procurando atendimento, porque cada dia ela está ficando mais debilitada, ela não consegue andar. A Rede Federal de Saúde é uma herança de um tempo em que o Rio de Janeiro era a capital do país. São hospitais de grande porte, que atendiam milhares de pacientes, mas que nas últimas décadas vem passando por um processo de sucateamento. O Hospital de Bom Sucesso, por exemplo, já teve uma das principais emergências da zona norte da cidade. Mas desde 2020, o paciente encontra, olha só, esse recado aqui na porta. Funcionários confirmaram que faltam médicos, insumos e medicamentos na unidade. A Romilda tem leucemia e conseguiu ser atendida, mas vai voltar para casa sem os remédios. Está em falta. Não achei nenhum dos dois na farmácia. Mas vai, meus filhos compram. Não é de hoje que o jornalismo da Band denuncia o abandono da rede federal. No mês passado, mostramos o drama dos pacientes sem os remédios para a quimioterapia no Hospital do Andaraí. O meu tumor, ele é grave, entendeu? Ele tem uma possível metástase no pulmão e não tem jeito. Questionado, o Ministério da Saúde não explicou o motivo para a demora na fila das cirurgias e disse que o fluxo de medicamentos é dinâmico e contínuo, podendo ocorrer baixas pontuais de estoque, mas que não há prejuízo ao atendimento. Já a assessoria do Hospital de Bom Sucesso fala que está impedida pela Justiça de admitir novos pacientes que não sejam encaminhados pelo sistema de regulação. Essa mulher está na fila há 10 anos para operar a vesícula. Veio tentar a sorte mais uma vez, mas foi em vão. Essa situação é horrível, porque a pessoa quando é chamada já morreu. O problema aí não consegue resolver. A saúde realmente não espera. E olha, mudando de assunto, atenção porque tá valendo, hein? Motorista que desrespeitar a faixa exclusiva da linha vermelha em direção à Ilha do Governador e também ao aeroporto do Galeão será multado em R$ 136,16, além de perder 4 pontos na carteira. A faixa, lembrando, tem mais de 2 quilômetros de extensão e funciona na pista sentido Baixada Fluminense, ali no trecho entre a ponte Oswaldo Cruz e o acesso à ilha. Quem estiver indo para a ilha e precisar cruzar a faixa no meio da extensão dela, não será multado. E foi enterrado hoje o jovem que morreu num festival musical ao sofrer uma descarga elétrica. A Polícia Civil deve fazer uma perícia complementar nesta terça-feira. Jovens que também estiveram no festival I Wanna Be Tour, no Rio Centro, zona oeste do Rio, também relataram que levaram choques. Eu também estava no show que aconteceu sábado, no Rio Centro, e também levei um choque em uma das estruturas que estavam no evento. Os relatos vieram à tona após a morte de João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, eletrocutado. O estudante de educação física estava molhado por causa da chuva e recebeu uma descarga elétrica quando encostou nesse food truck. Familiares da vítima estiveram no Rio Centro horas após o evento, mas a estrutura já havia sido desmontada. A família flagrou tomadas expostas em áreas abertas ao público e fios desencapados. Ele só foi para um show que ele pagou para estar lá dentro. Ele tinha que ter segurança lá dentro e ele não teve segurança nenhuma lá dentro. O especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, chama atenção pelos flagrantes. Nós verificamos imagens onde os cabos estavam improvisados sobre a estrutura e anexados à estrutura de uma forma fora dos padrões técnicos de segurança e também percorrendo distâncias sobre o terreno sem isolamento. Segundo a Polícia Civil, apesar do local não ter sido preservado até a chegada da polícia, uma perícia ainda vai ser realizada. E caso as investigações sejam prejudicadas por conta disso, os responsáveis pelo evento podem responder judicialmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o evento foi autorizado por cumprir o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e apresentar documentos atestando o bom funcionamento do sistema elétrico. Em comunicado, a produtora do evento, a 30E, informou que o acidente aconteceu quando o público se dirigiu para a Marquise, seguindo os protocolos de segurança. Ninguém tentou ajudar a gente a sair daquele local.
todo mundo muito apreensivo, com medo de sair, também tomar uma descarga elétrica. O Rio Centro informou que o jovem foi socorrido pela equipe contratada pela organizadora do evento. O corpo de João Vinícius foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério municipal de Maricá, na região metropolitana do Rio. E a polícia tenta identificar os criminosos que assaltaram 2 assessores do deputado federal Raymond na Tijuca. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos, que durou apenas 20 segundos. Manhã de domingo, 9h40. Os criminosos passam dentro do veículo preto pelo carro onde estavam os assessores do deputado federal Raymond, do PT, que aguardavam a chegada do parlamentar. Como perceberam que havia gente dentro do carro, o veículo com os bandidos volta de ré. O flagrante é na rua Professor Gabiso, na Tijuca, na zona norte do Rio. O ataque dura menos de 20 segundos. 3 criminosos descem armados. Os assessores descem com as mãos para o alto e pouco depois os criminosos fogem em alta velocidade. Repare que enquanto eles estão roubando o veículo, do outro lado da rua, uma criança e um homem que nem percebem a ação. Ninguém ficou ferido. O crime aconteceu em frente à casa do deputado federal Raymond, que por muito pouco não estava dentro do carro, já que seguiria para uma agenda. A Polícia Civil investiga esse caso e as vítimas já prestaram depoimento. Agora, os agentes tentam identificar os criminosos. Renderam o meu motorista, minha assessora, levaram o carro numa ação muito rápida. Segundo a Polícia Militar, o veículo roubado foi recuperado horas depois do crime, na rua Guaicurus, no Rio Comprido, em um dos acessos ao Morro do Fogueteiro, e levado para a delegacia. Moradores da Tijuca reclamam da criminalidade. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os roubos a veículos aumentaram 120% apenas em janeiro, se comparado com o mesmo período do ano passado. E durante uma operação da Polícia Militar na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio, uma parede secreta do crime organizado foi encontrada pelos agentes. Dentro desse bunker do tráfico, olha só, os agentes apreenderam armas, entre elas uma pistola com o chamado kit rajada, grande quantidade de drogas, como a gente vê aí nas imagens. Uma pessoa foi presa nessa ação, que visa reprimir a movimentação de criminosos e também coibir o roubo de carros ali naquela região. Então, ao todo, mais de 24 toneladas de barricadas foram removidas e 8 carros roubados foram recuperados. E olha, aquele policial ferido no olho durante uma abordagem a 2 criminosos de moto em Porto Real, no sul do estado, passou por uma cirurgia e agora se recupera. Ao vivo aqui no telão, a repórter Amanda Martins tem as informações desse caso. Amandinha, olha, muito boa noite para você. As imagens são impressionantes e, por sorte, né, ao final não foi trágico. Boa noite para você. É verdade, Yasmin. Boa noite para você, a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. O policial militar, ele passou por essa cirurgia, tem o quadro de saúde estável e, inclusive, foi liberado para voltar para casa com a família, apesar de ainda estar ali com o olho com um tampão, né, preservando, já que ele levou um tiro no olho. Mas, Yasmin, como você mencionou, o que chama a atenção foi porque tudo foi flagrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que a polícia militar, os agentes fazem uma abordagem a 2 elementos que estavam em uma moto, segundo a PM, em atitude suspeita. Quando a moto para, um desses ocupantes foge rapidamente e o outro continua na moto. O PM então começa a fazer uma espécie de revista ali e, em dado momento, esse criminoso surpreende o PM com uma arma e atira ali bem no rosto desse PM, que consegue rapidamente ali para trás, revida o tiro e esse criminoso acabou sendo morto, né, pelo PM. Felizmente, o PM foi rapidamente atendido, levado para uma unidade de saúde ali de Porto Real, no interior do Rio, onde a situação aconteceu. Ele passou por essa cirurgia e, felizmente, a gente está dando essa boa notícia hoje. Ele passa bem, está em casa com a família. Yasmin. Nossa, que sorte, Amandinha. Boa recuperação para ele, né? Obrigada pelas informações. Primeiro intervalo chegando, na volta tem futebol. Flávia Amêndola, ao vivo no Jornal do Rio, traz um balanço do fim de semana que foi agitado para os clubes cariocas. Fica aí que a gente volta já, é rapidinho. Aula
Caminhoneiros fizeram hoje uma manifestação na Avenida Brasil contra as restrições à circulação de caminhões ali na Via Expressa. O comboio, com mais de 50 veículos, percorreu a Avenida Brasil pela manhã, no trecho do Mercado São Sebastião, na Penha, até o Into, no Caju. Os profissionais protestaram contra a proposta da Sete Rio de restringir o tráfego de caminhões em determinados horários. A medida passaria a valer no próximo sábado, mas diante das reclamações, a Prefeitura decidiu adiar o início das restrições. Para os caminhoneiros, a medida não foi suficiente. Além das dificuldades de logística, os caminhoneiros reclamam que as restrições facilitariam a ação de bandidos em roubos de carga, crime frequente na Avenida Brasil. E o assalto no Rio de Janeiro é 24 horas por dia, ainda mais o assaltante sabendo em que horário nós vamos estar expostos na pista aqui da Avenida Brasil. Se a gente for passar por dentro dos bairros, corre risco de ser assaltado, corre risco de perder a carga, de perder a própria vida, como muitos colegas meus perdeu a vida. É por isso que hoje nós estamos aqui reivindicando o direito de andar na Brasil o dia e a hora que nós queremos. Sempre foi assim. Bom, e os caminhoneiros se reuniram ainda há pouco justamente para discutir essa medida que começaria a valer a partir do próximo sábado. Ao vivo, a Laila lá, que tem as informações, né, Laila? Boa noite para você. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, nós estamos aguardando também informações sobre uma reunião que aconteceu, estava marcada para hoje à tarde, entre a Prefeitura e os caminhoneiros, mas essa reunião foi a portas fechadas. Já mais cedo também houve uma coletiva convocada pelo Sindicarga e a nossa equipe esteve presente, uma coletiva justamente para discutir essa questão tão polêmica. Nessa coletiva, o presidente Felipe Coelho disse que o sindicato não convoca nem apoia paralisações que possam atrapalhar a população, mas defende esse direito, esse livre direito de manifestação dos trabalhadores. A coletiva apresentou um ofício que já foi encaminhado à Prefeitura com a assinatura de representantes de mais de 20 entidades de diferentes setores. Esse ofício questiona a falta de discussões para a implantação dessa medida e também a falta de estudos técnicos que justifiquem as restrições da circulação dos caminhões na Avenida Brasil. O documento ainda apresenta uma lista de possíveis consequências na economia e também no abastecimento do Rio de Janeiro com a restrição de circulação dos caminhoneiros. Após esse segundo adiamento da medida, a expectativa do setor e dos caminhoneiros é que a Prefeitura possa reunir mais vezes com eles para discutir todos esses impactos. Yasmin. Obrigada, Laila. A gente segue acompanhando. Bom, e agora a gente fala de futebol, porque o fim de semana foi movimentado para os clubes cariocas. Então, ao vivo aqui do meu lado, Flávio Amêndola traz um balanço para a gente de como foi esse fim de semana. Flávio, muito boa noite para você. Olha, esse fim de semana, inclusive, teve trabalho. Tive de plantão aqui no sábado, no domingo, mas olha, também trabalhei sábado por aqui. Seremos exaltados em breve, Isso. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Um final de semana muito quente e começando já no domingo com o Vasco, né? Pois é, o vascaíno ontem sofreu no Maracanã. O time da minha cidade, inclusive Nova Iguaçu, quase saiu vencedor e aumentou a vantagem, mas no fim das contas, essa decisão só vai ficar para a semana que vem. É isso mesmo, Yas. 1-1, um empatezinho magro, mas que poderia ter sido 2-2, 3-3. Tivemos 4 bolas na trave do Nova Iguaçu, o Vasco acertou a trave 2 vezes. Foi um jogo bem movimentado, mas o Nova Iguaçu teve as melhores oportunidades. E a gente está vendo aí na imagem o Xandinho, foi ele que fez o primeiro gol do jogo. O auxiliar até levanta a bandeira, mas o árbitro ainda não tinha apitado a paralisação do jogo, por isso esse gol foi validado. Mas já na reta final da partida, o Payet mais uma vez participando, tendo participação direta em um gol do Vasco, ele faz esse cruzamento e aí o Lucas Piton, que havia feito o gol também de empate do Vasco contra o Água Santa no meio de semana, mais uma vez marca, mais uma vez de cabeça e agora o Vasco, se quiser chegar à decisão do Campeonato Carioca, vai precisar vencer o Nova Iguaçu. Para a equipe da Baixada, um empate é suficiente para chegar à sua primeira final de Campeonato Carioca da história. Já pensou? Viu? Seguimos acompanhando e torcendo, né, Flávio? Agora, olha só, no sábado, também no Maracanã, no clássico Fla-Flu, melhor aí pro Fla, que venceu e colocou um pé e meio ali, né, na decisão do Campeonato Carioca. É isso mesmo, mas até porque agora, para o Flamengo não chegar à decisão, o Flamengo vai precisar perder por pelo menos 3 gols de diferença. Isso porque o Flamengo teve a melhor campanha da Taça Guanabara. Então, por esse motivo, o Flamengo tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. A partida no Maracanã
um controle absoluto do Flamengo, 2-0 para muitos ficou barato, poderia ter sido mais, mas esse Flamengo cada vez mais ganhando corpo na temporada, viu? Acho que vai dar trabalho. Vai. Pois é, e agora para finalizar, né, Flávio? O Glorioso que venceu o Sampaio Corrêa pela Taça do Rio, mas agora tá focado na Libertadores, né? É isso, o único grande clube do Rio de Janeiro que vai entrar em campo no meio de semana é o Botafogo, joga contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, mas ontem, com a garotada, um time alternativo lá no estádio Alcir Rezende em Bacaxá, Saquarema, o Botafogo venceu por 2-1, a gente está vendo o primeiro gol do Yarley, garoto, apenas 18 anos, ambidestro, é um baita de um jogador e existe uma expectativa muito grande em cima dele. Depois o Botafogo sofre o empate, o gol do Índio, e aí o Botafogo consegue voltar à frente do placar com o Zapata, outro garoto da base, que fez muito gol nessa última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é o Botafogo diferente e dando mais espaço aos garotos, especialmente por conta dessa Libertadores. Na Libertadores o Botafogo venceu por 2-1 o primeiro jogo, ou seja, um empate coloca o Botafogo na fase de grupos da competição mais importante do nosso continente. Nossa, bom, então a semana vai ser decisiva. Na quarta-feira, Botafogo na Libertadores e no fim de semana a gente vai conhecer os finalistas do Campeonato Carioca, claro, aqui na tela da Band, né, Flávio? Com certeza. Obrigada, tá? Até a próxima sexta-feira a gente se encontra por aqui. Última pausa a seguir, o governo vai recorrer ao STF para suspender o pagamento de dívida com a União. A gente volta já.
E a cadela de resgate do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Aquiro está em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para reforçar as buscas pelos 2 criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima há cerca de um mês. Além dela, 3 militares também estão na cidade do Nordeste do país. O pedido de ajuda foi solicitado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a previsão é que essa equipe faça parte da força-tarefa por pelo menos 12 dias. E olha, para reduzir os riscos de alagamentos na região da Pavuna, na zona norte da cidade, foram entregues obras de drenagem na rua Comendador Guerra. Essa era uma demanda antiga ali dos moradores que sofriam demais com as enchentes. O afluente do rio Pavuna foi canalizado e ainda foram construídos espaços de convivência e lazer para os moradores ali daquela região. E o governador do Rio, Cláudio Castro, pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para renegociar a dívida de 188 bilhões de reais do Estado com a União. De um rombo de 188 bilhões de reais, o Rio deve 157 bilhões apenas à União. Segundo o governo do estado, a situação econômica impõe uma renegociação da dívida para poder voltar a atender às demandas da população. Depois da reunião com a bancada federal, o governador anunciou que vai entrar com uma ação no STF para renegociar a dívida pendente com a União. Uma outra medida é um projeto de lei através dos deputados para diminuir os juros pagos pelo Estado. Nossa proposta ideal é que fosse IPCA puro. Você ter uma atualização monetária da CAN e ainda ter o IPCA, que é a inflação, ainda ter mais uns juros acoplado nisso, você está pagando várias vezes a mesma coisa e esse é o nosso entendimento que isso é abusivo. A ação deve ser enviada ao STF até a semana que vem. Para o governador, o valor arrecadado em impostos no Rio é desigual. No ano passado foram 409 bilhões, mas o retorno ao Estado foi de 29 bilhões. No Rio de Janeiro, contando a arrecadação total e o que nos é devolvido, é em torno de 10-1. Liberando os estados dessa amarra, nós entendemos que tem tudo para a arrecadação do Estado aumentar e a atividade econômica aumentando, a União ganha muito mais do que nós. A previsão de pagamento desse ano ainda é de uma parcela de 9,5 bilhões de reais. Até o momento, 1,9 bilhões de reais já foram pagos pelo Rio. O Jornal do Rio termina aqui, mas a gente se vê amanhã às 10:07 da noite. Lembrando que se você quiser rever as nossas reportagens e muito mais, é só entrar no YouTube da TV Band Rio, que tem tudo por lá. Muito boa noite para você, até amanhã. Tô te esperando. Tchau, tchau. Reportagem.